Temos lido capítulo 20, praticamente todo o capítulo 20 do livro de Deuteronômio. Alguns textos aqui iremos destacá-los durante a exposição da palavra, mas este culto de doutrina hoje, culto de instrução, irmão, tem este intuito de trazer uma palavra de encorajamento para a igreja do Senhor e particularmente para cada irmão e irmã. Também esta palavra é para aquela pessoa que está passando por um período difícil nesta nossa caminhada de fé em Cristo. E se você, meu irmão e minha irmã, de fato está passando por uma luta grande, você é bem-vindo. Toda pessoa é bem-vinda na casa do Senhor, e particularmente hoje, aqueles que estão passando por uma situação extremamente difícil. Você veio para o lugar certo. Esteja orando que Deus tem algo especial para você. Deu tema a este estudo de hoje, que é: aprenda a vencer o medo com Deus ao seu lado. Quem entendeu pode repetir? 1, 2, 3. Aprenda a vencer o medo com Deus ao seu lado. Mais uma vez, para ficar bem bonito: aprenda a vencer o medo com Deus ao seu lado. Diga agora para o seu irmão ou para a sua irmã. Repita. Amém. Glória a Deus. Esse estudo, irmãos, é apenas a primeira parte e não será encerrado hoje. Não tem como encerrar esse estudo, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, e quanto mais a gente tira água, mais a fonte tem água para nós. Mas vamos aqui. Irmãos, mesmo que o Senhor não tenha me mostrado quem de fato, ou quais são as pessoas que estejam passando por esse momento difícil, Deus me deu algo para compartilhar com a sua amada igreja, pôs em meu coração. Por isso quero compartilhar esse assunto com cada um dos irmãos aqui presentes. E como a palavra de Deus ela não volta vazia, conforme Isaías capítulo 55, versículo 11, eu creio que ela fará aquilo que apraz a ela fazer, ou seja, trabalhar em nosso coração, em nossa mente, na nossa alma, para que nós possamos, ao terminar este culto, nós possamos dizer: realmente Deus falou comigo. Eu vou ser mais crente a partir de hoje. Eu vou parar de ter medo de certas coisas, porque Deus está ao meu lado. O Senhor não vai me desamparar. Ele está comigo. Eu sou filho dele, eu sou filha, e Ele vai me tratar porque Ele é um Pai zeloso e que me ama. Bendito. Quem tem essa esperança aqui, que Deus vai falar nessa noite, já está falando e começando a falar. Peço e oro ao Senhor, irmãos, para que esse estudo tenha a finalidade de equipar os irmãos, equipar cada irmão com palavras motivadoras, palavras incentivadoras, para você que está enfrentando a circunstância a mais adversa possível, e para que os seus medos, os seus desânimos sejam assistidos pelo Senhor e o Senhor lhe dê vitória. Porque quanto mais ouvimos a palavra do Senhor, maior deve aumentar a nossa confiança nas promessas do Senhor. Então vamos aprender a vencer as lutas com Deus ao nosso lado, através de experiências que alguns homens de Deus, pessoas de Deus tiveram ao longo de suas vidas, e as Escrituras, as Santas Escrituras registraram esses momentos difíceis que homens e mulheres passaram, mas que foram vitoriosas, pessoas vitoriosas. Foram pessoas, irmãos, que enfrentaram as circunstâncias muito mais difíceis do que nós estamos passando. Amém? Vamos então, continuando. Perceberemos que o Senhor, por ter estado com aqueles homens na Bíblia, eles enfrentaram grandes lutas, verdadeiras batalhas, mas foram vencedores. E foram batalhas físicas e espirituais. Amém?
mas que todas aquelas pessoas saíram fortalecidas e saíram vencedores, porque o Senhor batalhou pelo seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, ao término desta instrução, ao término deste culto de doutrina, cada uma das pessoas aqui presentes, meus irmãos, eu tenho esta firme convicção, saberá enfrentar os seus medos, vencer com o Senhor ao seu lado, lhe garantindo que a luta que você enfrenta é apenas um simples teste. A luta, meu irmão, que você está passando é um simples teste para que você sinta na hora da prova, na hora da dificuldade, você sinta que o Senhor está ao seu lado. Aleluia! Pelejando por você. Bendito seja o nome do eterno Deus de Israel. Então oremos para que o Espírito Santo do Senhor nos conceda aqui uma palavra e conduza essa ministração com aquela graça absoluta que somente Deus tem e que somente a inteligência do Espírito Santo pode nos proporcionar. Portanto, feita esta introdução, vamos ao primeiro ponto desse estudo, que é, primeiro ponto, definindo o que é medo. Olha, eu não sou psicólogo, mas eu entendo um pouquinho da Bíblia. E com a ajuda do Espírito Santo, eu tenho absoluta convicção, aliás, toda a convicção deve ser absoluta, É um pleonasmo, mas vale a pena citar aqui. Primeiro ponto, definindo o que é medo. Você pode repetir, por favor? 1, 2, 3. Mais uma vez, por favor. Definindo o que é medo. Eu sei que você sabe o que é medo. Quem aqui nunca sentiu medo? Todos nós sentimos. Algum dia sentiu medo. Você sabia que o medo pode ser dominado? Você sabia que com Deus nós podemos vencer o medo? Quem sabia disso? Todos, irmão? Glória a Deus. Deus é o Deus que anima, irmão. Deus é o Deus que fortalece. Deus é o Deus que diz assim: tenha bom ânimo. Você não será derrotado nessa batalha. Eu estou contigo. Glória a Deus. Seja um crente animado. Seja um crente animado, sem medo. Aleluia. O que é o medo? Quais os sinônimos do termo medo? É que nós vamos ver agora aqui diante dos irmãos. Vamos entender. Primeiro, o que é o medo? Vamos ensinar isso porque a Bíblia fala e vai tratar sobre o medo. Grandes homens de Deus, pessoas, tiveram medo. E Deus, sabendo que nós somos frágeis, somos pessoas susceptíveis, somos pessoas que às vezes bate realmente a fobia, o desânimo, o medo, a falta de coragem. Graças a Deus que Deus nos deu um remédio santo, que é a sua palavra, para nos animar. Vamos lá, o que é medo? Ouçam essa definição do termo medo. Medo, irmãos, é um estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo ou de algo desagradável. Então, medo é quando você está diante de alguma coisa perigosa ou desagradável, você teme. Então, é um estado emocional. É um estado emocional pela consciência que se tem diante do perigo ou de algo desagradável. Como militar, nós passamos por muitas situações, citando aqui um exemplo, Um exemplo, eu gosto de dizer isso porque às vezes o pastor Moisés pensa que a igreja é um quartel. Quer fazer da igreja um quartel? Não, irmão, não é isso não. Mas se eu fosse médico, eu ia dar um exemplo na medicina, eu tratando meus pacientes. Mas eu não sou médico. Se eu fosse dentista, eu ia dar um exemplo. Se eu fosse um engenheiro, eu ia dar um exemplo. Mas como sou pastor e fui militar há 30 anos, eu tenho uma experiência assim para mostrar. Então, às vezes, como é que a gente vence o medo? Confiando naquilo que o instrutor ensinou correto. Se você fizer o que é correto, você não vai ter medo. Então, às vezes, fazer aquela pista de pentatlo militar, subir numa escada de 5 metros para subir e pular no chão. Tem uma areia, aquela areia já, uma areia bem
caprichada ali para você aguentar o tranco. Alguns colegas meus subiam com medo, teve uns que quebraram a clavícula quando pularam, porque saiu batendo com medo. Quem pula com medo se esborracha mesmo. E eu sempre confiei, não vai acontecer nada, graças a Deus. Chegava lá, alguns subiam e desciam. Você tem a opção de subir a escada e descer, mas você vai demandar mais tempo. Como eu queria ter um tempo e muitos procuravam, e isso contava para a pontuação do nosso teste físico, eu chegava lá e pulava, e graças a Deus nunca me machuquei quando pulei com areia. Então o medo ele pode ser dominado. Graças a Deus que na vida espiritual, que nós temos a nossa vida emocional, né, a nossa vida espiritual, e na vida espiritual nós enfrentamos situações difíceis, e às vezes o medo quer nos destruir, nos abater, nos desanimar. Mas o bom, sabe o que é? Eu repito aqui, é que Deus está ao nosso lado, irmãos. Aleluia! Não tenha medo, que se Deus está ao seu lado, vá em frente à batalha. Eu sabia que Deus estava comigo fazendo aqueles exercícios ali, graças a Deus. Então, medo é isso. Quais os sinônimos do termo medo? Então, medo tem vários sinônimos. Vamos a alguns sinônimos, irmão, não todos, mas alguns aqui, pelo menos uma boa parte. Ouçam-me com a máxima atenção, procurando identificar se algum desses sinônimos lhes são familiar. Por exemplo, medo é o que? É pavor. Não precisa os irmãos memorizarem isso, apenas entendam. Medo é pavor, temor, terror, pânico, susto, fobia, horror, amedrontamento, apavoramento, aterramento, aversão, ojeriza, repugnância. Tudo isso aqui é sinônimo de medo. O mais comum, claro, que é o termo medo mesmo, né? Então, talvez algum desses sinônimos aqui você talvez nunca ouviu, mas passe a ouvir pela primeira vez. Então, o termo mais comum é o vocábulo medo mesmo, né? Medo. Portanto, vamos trazer para esse estudo o vocábulo medo. Bem, irmãos, já sabendo o que significa o termo medo, entramos agora ao segundo ponto desse estudo, que é, os irmãos escutem para depois repetirem, por favor. Deus não conta com gente medrosa. Você pode repetir? Deus não conta com gente medrosa. Diga para seu irmão para ele não esquecer disso. Para sua irmã, por favor. Deus não conta com gente medrosa. Amém. Então, irmãos, já vimos que no primeiro ponto desse estudo sobre a definição que é medo, né? Isso já vimos. Mas ouça-me outra vez, não custa repetir, não é verdade? Medo é um estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo ou de algo desagradável. Bendito seja o nome do Senhor, que o Senhor é conosco. Bem, dito isso, outra vez, vamos agora repetir. Diga assim de novo: Deus não conta com gente medrosa. Fale isso, senão você vai ter medo. Deus não conta com gente medrosa. Os irmãos estão lembrados daquele episódio envolvendo uma batalha entre Israel e os midianitas. Quem já leu o livro de Juízes, capítulo 6, capítulo 7, tem todo o desenrolar daquela situação. E Gideão foi uma pessoa, um comandante, um líder levantado por Deus para que liderasse o exército de Israel contra os inimigos de Israel. Israel teve muitos inimigos ao longo de toda a sua trajetória como povo, mas os midianitas eram um povo terrível. E naquela época, quando ocorreu isso, está no livro de Juízes, você depois pode ler com calma em casa. Naquela época estava acontecendo isso, não havia reino do norte e reino do sul, as tribos estavam pacificadas, as 12 tribos, cada um no seu território. Mas de vez em quando os midianitas faziam incursões, entravam lá na terra de Israel e saqueavam a colheita.
Então os israelitas iam plantar, chegou a época de plantar, aí plantava a cevada, o trigo, seja lá o que fosse. Aos midianitas, na época da colheita, os midianitas, por ser um povo forte, belicamente forte, um povo hostil a Israel, entrava lá, saqueava o povo, fazia uma espécie de arrastão, irmão. Levava os produtos e Israel ficava a ver navios. E Deus vendo isso, então Deus levantou um homem, como é o nome dele? Gideão. Então, os midianitas, que é o midianita, é o povo de Midian, os midianitas. E isso durou cerca de 7 anos. Israel plantando, os midianitas iam lá e saqueavam os produtos da terra. E Israel ficava lá na maior tristeza. Mas Deus levantou, Deus vendo. E tudo isso aconteceu, irmãos, porque Israel estava num período de idolatria. Israel, nesse período, o livro de Juízes, irmão, pode ler depois em casa, e vão perceber que o período, um dos períodos mais negros na questão espiritual de Israel foi no período dos juízos. Povo mergulhado na idolatria, cultuando outros deuses. Aí Deus permitia que os inimigos entrassem em Israel, humilhassem os israelitas, devorassem suas colheitas, humilhassem os homens, as mulheres. Então foi uma situação extremamente difícil. Deus então levanta esse homem chamado, não é o nome dele? Gideão. Abra sua Bíblia em Juízes, por favor, capítulo 6, versículo 2, irmãos. Pena que o tempo passa tão rápido. Então veja que os israelitas, no versículo 2, irmãos, vão perceber que os israelitas tinham tanto medo dos midianitas, que o texto de Juízes, capítulo 6, versículo 2, assim descreve, ó. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Então, os midianitas entravam em Israel com medo, os homens de Israel com medo, o exército de Israel com medo, homens com medo, claro, os filhos de Israel. Eles então começam a cavar covas nos montes e cavernas e começaram a fazer fortificações para se resguardar de uma destruição total. Então Israel naquele momento, irmão, viu-se em grande aflição por medo dos midianitas. Não precisa repetir, lembre-se que sempre que Israel semeava a sua cevada, o seu trigo, quem ia lá e destruía tudo e levava tudo para a sua região, para Midian, quem era? Os midianitas. É bom você falar para você guardar bem esse tempo. Os midianitas entravam lá e realmente levavam toda a colheita. Então isso aconteceu repetidas vezes durante cerca de 7 anos, né? Então posso dizer aqui sem sombra de dúvida que Israel passou 7 anos com medo dos quem? Midianitas. Para encurtar aqui, irmão, um pouco essa narrativa, que é um pouco longa, o Senhor então, repito, levantou Gideão para formar um exército para batalhar contra os midianitas. No início houve uma certa resistência da parte de Gideão. Não vou tratar isso aqui, senão depois leio com calma em casa. Ele achou-se digno por causa da sua família, que era pequena, ele achou que não tinha condições. Mas finalmente ele faz testes com Deus e, enfim, ele não tinha para onde correr, tinha que aceitar o plano de Deus na sua vida. Deus o escolheu para isso, né? O próprio Deus, o anjo do Senhor falou com ele. Então Gideão começa a formar seu exército e ele chegou a ter 32 mil homens. Naquela época era um exército considerável, 32 mil homens. Eu penso, irmão, a Bíblia não diz, mas certamente Gideão ele poderia ter pensado que aqueles homens ali, todos eles eram valorosos homens de guerra, todos eles eram aptos para a guerra. Gideão achava assim: que exército forte, só tem guerreiro aqui, são 32 mil homens. Mas como ele estava enganado, não é mesmo? Então ele pode ter pensado isso. Esses homens aqui estão dispostos a dar suas vidas em batalha para Israel ser preservado. Às vezes nós nos enganamos com as pessoas.
Às vezes nós temos um diagnóstico falso na pessoa, mas Deus não se engana, né, irmãos? Irmãos, então Gideão, achando que todo mundo ali estava apto para a guerra, Deus que sonda os corações, Deus não sonda? Vamos ler Provérbios capítulo 21, versículo 2, por favor, rapidinho. Provérbios capítulo 2, Provérbios capítulo 21, perdão, capítulo 21, versículo 2. Provérbios 21, versículo 2, diz assim, irmãos: todo o caminho do homem é o quê? É reto aos seus olhos, mas o Senhor, o que é que Deus faz? Sonda os corações. Gideão, ele olhou para o seu exército e disse: esse exército é forte. Esses 32 mil homens, todos são aptos para a guerra. São 32 mil homens combatentes. Só que ele estava enganado. Por quê? Porque nós veremos aqui no texto, se não conhece a história, eu sei que vocês conhecem a narrativa. Deus, ele sonda o coração do homem. Então Deus sabe quem realmente era apto para a guerra e quem não era. Quem era corajoso e quem não era. Quem tinha coragem de ir para a batalha e quem não tinha. Quem era frouxo e quem era corajoso. Deus sabia. Não diz a Bíblia, mas o Senhor sonda os corações? O que é sondar os corações? É prescrutar o coração. Coisa que a gente não pode fazer. Eu não posso aqui olhar para o irmão Marcílio e dizer o que ele está pensando no coração. Eu não posso olhar aqui para os irmãos, para as irmãs e analisar algo assim. Não posso, porque só Deus sabe o que está no coração da pessoa. Aí Deus viu que nem todos ali estavam aptos para o combate. Então, aos olhos de Gideão, todo aquele exército era apto para o combate. Porém, aos olhos do Senhor, nem todos estavam aptos para a guerra. Vamos prosseguir. Quando nós lemos o texto de Deuteronômio capítulo 20, irmãos, nós descobrimos aqui alguns critérios que Deus estabeleceu na lei quando Israel fosse para uma guerra. Havia 4 critérios para o homem desistir de ir para a guerra ou não ir para o combate. 4 critérios. Veja como Deus é ético, né, irmãos? Como Deus era maravilhoso, como Deus é misericordioso, como Deus é rico de compaixão. Observe, Deuteronômio capítulo 20, versículo 5. Eu vou ler aqui os 4 critérios. O último critério está no versículo 8, aí eu vou ler todo o texto. Eu apenas vou citar o versículo, depois vocês, se quiserem, examinem as escrituras. O primeiro critério para o homem não ir para a guerra era no caso dele edificar uma casa. O homem foi construir uma casa. Só que ele construiu a casa, mas ele não consagrou a casa ainda. Aí ele não poderia ir para a guerra. Por quê? Porque ele poderia morrer na batalha e outra pessoa tomar conta da casa dele, casar com a viúva e ele que desfrutar. É como às vezes acontece. Olha, irmão, quem tiver aqui louça, tem gente que tem a estante cheia de louça, aqueles copos bonitos, né? Como é que chama aqueles copos de cristal? Aí fica lá, irmão, 100 anos lá na cristaleira sem você usar. Use, irmão, viu? É bom usar, não deixa ele só de enfeite, não. Sabe por quê, irmão Gênero? Porque o marido pode morrer e outro vai desfrutar. A cristaleira toda completa, não precisa nem comprar prato, nem nada, né? Use lá, viu? Não deixou de enfeite, não. A irmã Jane está usando lá. Enquanto ela vai lá e pega, vamos usar, amor, vamos usar. Não é verdade? Então, veja como Deus é misericordioso. Antes que alguém, se você morrer na batalha, aí o outro vai desfrutar. Então, o critério primeiro é edificar uma casa nova e não ter consagrado. Você não podia ir para a guerra. O segundo critério, irmão, é você ter plantado uma vinha e não ter comido o seu fruto. Plantou, esperou, não plantei, aí vai crescer, né? As uvas, você não podia ir para a guerra não, você tinha que primeiro desfrutar, né? Aqueles suco delicioso da uva, né? Chupar uma uva, né? Os cachos de uva, não podia. Outro critério. O terceiro critério, esse aqui é bom.
Terceiro, ter se casado recentemente. Olha, casou-se e entrar em lua de mel. Aí, não, você vai para a guerra. Negativo, eu vou para a lua de mel. Pensa que eu sou besta. Né, irmão? Ia para a lua de mel com a sua esposa, desfrutar. Sim ou não? Né? Não foi um sim aí, não senti firmeza nos irmãos, não. Sim ou não, irmão? Sim. Ah, agora sim. Glória a Deus. Então, casei recentemente, lua de mel. Eu vou para a guerra? Eu vou para a lua de fel? Eu vou para a lua de mel. Né? Aí é para lá. É o terceiro critério. E o quarto critério para o homem não ir para a batalha, para a guerra, eu vou ler agora o versículo. O versículo 8 diz assim: e continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Eles disseram assim, quem tem medo aí? Tem algum soldado com medo? Ir para a guerra? Aí tem uns que ficavam: sai daí, rapaz, não tem condições não. Você está tremendo demais, mais que vara verde. Tem condições não. Sabe por quê, irmão? Porque um medroso, se outro ali tivesse ao lado dele, ia ficar com medo também. Porque o medo é um negócio sério. Você pode estar com medo e outra pessoa também ser atingida pelo seu medo. Então, para preservar, para ninguém ter medo, então tira os que tem medo. Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vai e torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Ele está dizendo, para que o coração dos outros soldados não fique derretido, com medo também, e volte para casa. Agora ouçam o que disse o Senhor, irmãos, após ter sondado os corações dos homens do exército de Gideão. Isso está, amados, no versículo Juízes 7, verso 3. Juízes 7, versículo 3. Aqui é Deus falando, viu, irmão? Deus falando, orientando Gideão. Deus falando. Juízes capítulo 7. Aí aberto sua Bíblia, está aberto? Capítulo 7, versículo número 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade, vá correndo para casa. Então voltaram do povo, quantos irmãos? 22 mil. Ficaram quantos? E 10 mil ficaram. Quantos eram no total? 32 mil homens. Deus então manda que quem for covarde e medroso, saia das fileiras de Israel, vá para casa. 22 mil foram embora. Quem era para voltar? Quem for covarde e medroso. Eu aprecio muito, não toda, mas alguns versículos na nova tradução na linguagem de hoje. Ela elucida mais, fala com mais clareza. E eu peguei o texto e trouxe aqui, vou ler para os irmãos. O mesmo texto que nós lemos na Almeida Revista Corrigida, vou ler agora para NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: anuncia ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa, a tradução hebraica é Gilboa, volte para casa. Gideão anunciou, e 22 mil homens voltaram, mas 10 mil ficaram. Então, 32 mil homens, 22 voltaram, porque eram medrosos. O que é isso? Tinham medo de enfrentar midianitas. Eram pessoas que não contavam com a ajuda do Deus de Gideão. Aí fica com medo. Está vendo como é bom contar com Deus? Porque quem vai estar enfrentando a luta sem Deus, já é mais do que derrotado. Quem enfrenta uma luta com Deus, já é mais do que derrotado. Agora, quem enfrenta a luta com o Senhor, é mais do que vitorioso. Aleluia! Glória a Deus. Eu fiz uma simples regra de 3, né? E fiz a regra de 3 para saber o percentual dos que voltaram. Sabe quantos voltaram? 68%. 68% eram homens medrosos, ou seja, inaptos para a batalha.
Isto é, não eram combatentes, eram simplesmente figurantes. Deus não conta com o crente figurante, Deus conta com o crente fiel, crente que enfrenta luta e batalha, mas vence com o Senhor. O negócio de crente figurante, hoje é crente, amanhã não é. Amanhã é, depois não é. Não, você foi chamado, irmão, para a batalha, fomos chamados para a luta, para a guerra, para a batalha, é espiritual. Não somos figurantes, como aqueles que vêem um filme, aquela ruma de gente. Então, é figurante, pessoas figurantes. Tem um celularzinho aí tocando aí, né? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, não eram guerreiros, eram figurantes que estavam ali. Então Deus não conta com pessoas assim, com figurantes em seu exército. Qual é o exército do Senhor hoje? A igreja do Senhor Jesus. Estamos em pleno campo de batalha, espiritualmente falando. O mundo confabulando, o mundo rejeitando a doutrina bíblica, o mundo dizendo que a Bíblia está ultrapassada, ali eram outros tempos, né? Isso é relativo, o pecado é relativo. Olha lá, não, o pecado é relativo não. Aquilo que a Bíblia registrou há mais de 3.000 anos atrás, ou mais, era pecado no passado, continua sendo pecado ainda. Não há relativismo com questão do pecado, não há como relativizar o pecado, não há como justificar o pecado, não há como amenizar o pecado. Sabe por quê? Porque o pecado é uma realidade espiritual. Ninguém pode negar a existência do pecado. Então Deus não conta com pessoas medrosas, irmão, na sua obra, né? Pessoas com aparência de crente. Não é um paletó que faz um obreiro mais crente do que outro, do que a gravata. Não é isso não. Não é o porte das irmãs vestir um vestido bem composto que vai dizer se você é crente fiel ou não. O que importa é Deus olhar para o seu coração e dizer realmente ela é uma crente fiel, ele é um obreiro verdadeiro, ele é fiel. Glória a Deus. E não a aparência exterior. Gideão olhou a aparência exterior, olhou para o rosto dos homens, olhou para o porte dos homens. E sempre que a gente olha para a aparência, nós não temos um diagnóstico preciso. Mas Deus é o Deus que sonda os corações. Quem sabe nessa noite Deus está sondando o coração e vê que você está com medo de alguma coisa, e o Espírito Santo está dizendo: não temas, crê somente, o Senhor é contigo, Ele vai te livrar, Ele vai te guardar, Ele vai te abençoar. Glória a Deus. Creia no Senhor, nas suas promessas. Nós não estamos abandonados e jamais seremos, porque o Senhor peleja por nós, peleja por sua igreja. Ainda que o mundo se levante e façam leis que contrariam a palavra de Deus, todavia nós confiamos que a palavra do Senhor, ela é suficiente para nos alimentar. Bendito seja o nome do Senhor. Então Gideão ficou agora com quantos mil homens, irmãos? Quantos mil homens? 10.000 homens, que não eram covardes e nem medrosos. Então agora o exército de Gideão estava pronto para pelejar contra os midianitas, não é? O exército de Gideão agora estava pronto? Só tem homem corajoso, né? Estava pronto? Não. Aquele exército agora reduzido ainda não estava pronto para o combate. Deus olhou assim, Deus viu que ainda não estava pronto. Mas Senhor, todos os homens aqui, os frouxos, perdão por esse tempo, os que têm medo foram embora, Senhor. Só ficaram os homens aqui, corajosos. Deus sonda o coração, aleluia. Deus foi mais fundo ainda, e disse: não, ainda não são esses 10.000, tem algo ainda para fazer. Deus sempre tem algo para trabalhar no nosso coração, irmão. Deus sempre tem algo a tratar conosco, aleluia. Talvez, irmão, você pode estar agora se perguntando, eu coloquei isso aqui: ora, se os medrosos e os covardes voltaram para suas casas, para os seus afazeres seculares, o que faltava então para Gideão ir à luta contra os midianitas? O que faltava? Vocês querem saber o que faltava? Ele tinha quantos mil homens? 10.000. 10.000 homens. Mas faltava algo na vida deles. Os irmãos querem saber o que faltava na vida deles? Quem quer saber? Algo que só Deus percebeu. Gideão não aprendeu a lição.
faltava algo espiritual chamado, uma palavrinha, vigilância. Eram corajosos, não era nem um medroso, mas nem todos eram vigilantes. Aleluia. E Deus sabe quem está vigiando, quem está orando, quem está vigiando. Aleluia, porque Deus sonda os corações. Então Deus sondou o coração deles de novo, coisa que Gideão não pôde fazer, jamais poderia. Aí o Senhor propôs um teste para Gideão. O Senhor orienta ele para mostrar quem de fato era um verdadeiro combatente. Isso está em Juízes 7, versículo 4. Olhou aí na sua Bíblia? Acompanhe, por favor. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, tem gente demais, faz-os descer as águas, há um ribeiro lá, e ali tu os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Mas eu quero ir. Não é para ir. Eu quero ilustrar aqui. Irmão, se Gideão fosse um obreiro desses que desiste diante da menor dificuldade, sabe o que ele teria dito? Ele tem um obreiro que desiste da dificuldade. Obreiro, irmãos e irmãos. Vê a dificuldade aí, meu Deus. Senhor, estou entregando o meu cargo porque o Senhor não está me ajudando. Ao contrário, o Senhor só dificulta as coisas para mim. O Senhor não tem me apoiado e só fez reduzir o meu exército. Diminuiu a minha liderança e o meu prestígio diante desta congregação. Me dê a minha carta patente. Carta patente é o documento que os oficiais recebem quando vão para a reserva. Me dê minha carta patente. Ou ele, me dê minha carta de mudança. Gideão, irmãos, eu pergunto, Gideão, ele foi resmungar com o Senhor? Ele foi arguir com o Senhor? Quando Deus reduziu o seu exército, ele foi discutir algo com Deus? Ele foi reivindicar algo a Deus? Foi, irmãos? Não. Sabe por quê? Porque Gideão era obediente. Deus, ele sabe trabalhar, irmãos. Deus não precisa de muita gente para fazer a obra dele, não. Quando Deus quer, ele faz com a minoria. Minoria com Deus, a maioria, irmãos. Aleluia. Não é por força nem por violência, diz o Senhor, é pelo meu espírito. Não é porque um grande exército está formado que a vitória estava ali. 32 mil homens. E Deus foi reduzindo. Toda pessoa que pede carta de mudança para outra congregação, sem uma justificativa plausível, não vou chamá-la de covarde e nem de medrosa. Basta dizer, inapta para o serviço do Senhor. Você pode dizer amém? Amém, fraquinho, mas é amém. É desse jeito. Olha, ser pastor não é fácil, sabe por quê? Porque tem pastor que fica no grupo daqui e não ensina doutrina para os irmãos. Quer pregar um evangelho, a Bíblia, com açúcar. Mas aqui, irmão, tem tutano, tem sal. Aleluia! Tem palavra de Deus para te curar. Aleluia. Tem remédio santo de Deus. Muito açúcar no sangue dá o quê? Diabetes, irmão. Tem tanto crente diabético, só quer palavra boa, só quer elogio, só quer palavra que Deus, eu te abençoo, eu vou te mandar anjo para isso. Não, Deus diz, te corrige, te converte, te arrepende, volta-te para mim e eu vou trabalhar na tua vida. É por isso que muitas pessoas nas igrejas, por qualquer coisinha, eu quero minha carta, eu vou embora, eu entrego minha liderança. Por qualquer coisa, estamos vivendo num momento difícil na história da igreja, irmão. Não é só aqui não. Em muitos lugares, crentes insensíveis.
Se o pastor apertar um pouquinho o parafuso, só um pouquinho na palavra, não vou mais para esse culto não. Aquela palavra foi para mim. Parece que o pastor conhece a minha vida. Eu não conheço a vida de ninguém, mas o Espírito Santo conhece. E Deus não trouxe você aqui para te matar. Deus trouxe para tratar você, para você ter saúde espiritual. Aleluia. Depois você vai agradecer, não a mim, mas agradeça a Deus. Obrigado, Senhor. Eu precisava daquela palavra, realmente eu estava muito adocicado. Eu estava muito adocicado. Parecia, como é que chama aquele negócio que bota açúcar? Açucareiro. Eu era um crente açucareiro. Eu só queria açúcar, sal eu não queria, era só açúcar. Aí ficou um crente anêmico, um crente o quê? Diabético, irmão. Aleluia. Mas essa tua diabetes espiritual, Deus vai tratar até o final do ano, eu tenho certeza. Glória a Deus. Amém. Vamos para frente. Mas Gideão agiu assim, reclamou, foi reclamar com o Senhor diminui o meu exército, Senhor, e agora? Não, não reclamou, não resmungou, em absoluto. Agora olha o versículo 5, meu Jesus, 6 minutos. Deus estabeleceu o critério, vai lá, pegue seus soldados, seus 10 mil homens, vai lá para o ribeiro. Eu vou mostrar quem é crente fiel, quem está pronto para a batalha, porque nem todos vigiam. Juízes 7, versículo 5 diz: e fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, olha o critério, qualquer que lamber as águas com a sua língua, come a lambe o cão. Quem já viu um cachorro tomar água aqui? Quem já viu? Quem já viu? O cachorro toma água assim? Hein? Olhando? Vigiando, o cachorro toma água assim, irmão? Você já viu o cachorro pegar um copo d'água e fazer assim? Nem viu, nem verá. Ele se abaixa, né, irmão? Lambe ali, né? Não está nem aí. Abaixa a cabeça, ó. Com a língua dele é que puxa a água. Ele tome água, olhando para o chão, olhando para a água. Qualquer que lambe as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás a parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Então esse foi o critério. Agora lemos o versículo 6. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Quantos homens? E todo o resto do povo se abaixou de joelho a beber as águas. Juízes 7, versículo 6. Eu quero explicar isso aqui porque nem todos entendem. Como é que foi isso? Houve os que tomaram água como fazem os cachorros, e os que tomaram água sem se debruçarem sobre as águas do ribeiro. Vou explicar aos irmãos. Eu estava pensando, Senhor, como é que foi isso? Porque às vezes a gente mistura o texto e realmente como é que foi isso aí? O Senhor escolheu quem tomou água como cachorro ou não? Né? Então você precisa ter muito entendimento e pedir graça a Deus para entender. E eu entrei em um dos quartos lá em casa. E quando eu entrei para o Senhor, pedi ao Senhor, o Senhor me mostra como é que foi aquilo. Assim que eu entrei no quarto, eu senti uma presença, sabe, irmão? Porque Deus sabe quando a gente está com interesse para aprender. Eu entrei no quarto assim, Senhor, como é que foi isso? Aí na hora assim, o Senhor me fez entender assim, ó. Eles pegavam a água e faziam assim. Olha, os homens aptos faziam assim, ó, tomando água. Vou mostrar aqui os irmãos. Pegava a água aqui, ó. Que era isso aqui? Tomava água preocupado com o inimigo. Será que o inimigo está aqui para morrer? Olhando atento, vigiando. Os outros não estavam nem aí, o discreto. Estava nem aí, irmão, o inimigo. Deus conta com esse? Serve não. Você não vigia. Deus quer crente que vigie. Deus quer crente que ore. Deus quer crente que leia a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vigia. Tomando água, se abaixava, pegava água. Olha o inimigo, vigiando. Será que o inimigo não está ali montando emboscada? Ali tem uma bifurcação.
ele pode aparecer, pode montar emboscada, né? Aí Deus fez com que Gideão entendesse. Aí Gideão certamente disse, porque não tinha como Gideão, no meio de 10 mil homens, ele sabia na hora que ele se ajoelhou e quem não se ajoelhou. Não tem como ele saber. Certamente eu penso assim. Atenção, quem tomou água desse jeito? Assim. Aí ele começou a separar. Venha para cá. 9.700 tomaram água se abaixando. Aí, olha, a minoria. Acho que Deus vai escolher 300, rapaz. Vai escolher nossos 9.700. Nós que bebemos água realmente aqui, despreocupados. Nós temos confiança no Senhor. Não precisa nem se preocupar com o inimigo, não, porque Deus derrota os inimigos, né? Aí Deus falou para Gideão: esses 300 são os que vão para a batalha, porque eles vigiaram, estavam preocupados. É isso. E os outros lá, 9.700, Gideão, pode ir para casa. Só 300. Só 300. Sabe por quê? Porque quem ganha a batalha não é o exército, é o Senhor que dá vitória. Meu irmão, aleluia. Por mais que você faça algo na obra do Senhor, você só faz porque Deus é contigo. Se tirar Deus da nossa vida, não somos nada. Mas com Deus faremos proeza em nome do Senhor. E os irmãos sabem o resultado, como é que foi a batalha. Deus deu aquela vitória expressiva. Bendito seja. Não precisa eu contar o resto da história, né? Mas basta você ler a continuação deste episódio, dessa narrativa, você vai entender como vale a pena confiar no Senhor. Bendito seja Deus. Então, amados, o que nós podemos aprender aqui nesta noite? Muitas coisas, né? Muitas coisas. Então, e aí eu fui novamente, eu vou fazer a regra de 3. Tinha 10 mil, ficou só 300. Sabe quanto deu? 3%. 3%. 97% Deus dispensou. Deus com 3%. 3% de 10 mil são 300. Pode fazer a conta aí. E Deus deu uma grande vitória ao exército de Israel contra os medianitas. O que podemos aprender com isso? Que o Senhor conhece os que estão vigiando e orando. E aí me lembrei daquela palavra do Senhor Jesus, lá em Mateus 26, verso 41, quando Jesus diz assim, ó, agora eu pergunto aqui, Jesus disse: orai e vigiai, ou vigiai e orai? Vigiai e orai. Não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Bem, meus irmãos, esse estudo vai ter continuação. Apenas foi o início dessa. Por isso que é a primeira parte do estudo. Próxima quinta-feira, se Deus nos der graça, estivermos aqui, voltando com as orações dos santos, vamos dar continuidade a esse estudo, para que nós possamos estar cada vez mais confiantes, edificados no Senhor, sabendo que o Senhor está conosco. As suas batalhas serão vencidas se você persistir em ser fiel, em vigiar e orar em nome do Senhor. Convido todos para que na próxima quinta-feira estejam aqui com a graça de Deus, para o Senhor nos instruir mais e mais. Eu não vou concluir a lição, porque o tema não termina agora, o assunto não termina agora, mas mais para frente. Vamos falar ainda de outros assuntos, envolvendo a questão do medo e a questão da vitória do Senhor, e eu garanto que os irmãos serão edificados para a glória do nome do Senhor.